Olá, aqui Guilherme Barros e vamos para mais um desses momentos em que a gente fala dos temas da psicanálise em menos de 5 minutos. Se você está gostando do material, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos novos episódios aí dessa nossa série. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar de provavelmente aquilo que é o maior mito da psicanálise, aquilo que aqueles que não conhecem mesmo a psicanálise acabam propagando aí. E esse mito é que a psicanálise só pensa naquilo. O que eu quero dizer? Que a psicanálise só fala de sexo. Bom, esse é o mito principal aí sobre a psicanálise. E a gente vai tentar desfazer esse mito nesses 5 minutinhos aqui. Primeira coisa, gente, que a gente tem que pensar é que a psicanálise ela vem se desenvolvendo aí desde o final do século XIX e a cada vez que nós temos psicanalistas sendo formados e trabalhando com essas técnicas, com essas teorias, a psicanálise vai evoluindo. Então a primeira coisa que a gente tem que falar é que a psicanálise não é uma ciência que está pronta, como qualquer ciência, ela é o tempo todo acometida por novas contribuições. Mas vamos voltar lá no comecinho para que você perceba que desde o início, essa fala que a psicanálise só fala de sexo é uma mentira completa. Então vamos lá. No começo do trabalho do Freud, esse austríaco que vai construir aí a psicanálise de forma teórica, o primeiro que fez isso, né? A gente vai ter o Freud estudando, sim, os impulsos sexuais. Tanto que a gente tem as fases psicossexuais em que a gente vai ali mapear o desenvolvimento humano. Tudo bem, mas até o próprio Freud, no iniciozinho dos seus estudos, ele dizia o seguinte, que existiam, ele pensava isso naquele momento, 2 tipos de impulsos, os sexuais e aqueles de autopreservação. Então perceba que desde o começo, o Freud fala claramente que nós não vivemos apenas de impulsos sexuais. Nós também temos os impulsos de autopreservação. Então, de um lado, a autopreservação é uma força poderosa inconsciente, e do outro lado, a questão da reprodução, a questão sexual. Então, até no comecinho, o Freud já dizia, já deixava claro que não existe apenas o impulso inconsciente de natureza sexual. Bacana. Ainda assim, se nós formos continuar a estudar a teoria do Freud, a gente vai se deparar com talvez uma das principais obras dele, já no século XX, ali em 1920, que o próprio nome já deixa claro que esse mito vai ser deixado de lado, porque ele se chama Para Além do Princípio do Prazer, onde o Freud vai trabalhar várias outras questões, mas entre elas o seguinte aspecto teórico, que os impulsos de autopreservação e os impulsos sexuais, eles fazem parte, na verdade, de um grupo de pulsões que ele vai chamar de pulsões de vida. De outro lado, ele vai falar da existência das pulsões de morte. Então perceba bem, a autopreservação e os impulsos sexuais estão dentro desse corpo das pulsões de vida. Enquanto a questão da deteriorização do corpo, natural a todos os seres humanos, e os impulsos destrutivos em relação a si mesmo e em relação ao outro, fariam parte desse corpo de pulsões de morte. Então, perceba que o Freud vai deixar muito claro, na verdade, em toda a sua teoria, que não existe só a pulsão sexual, o impulso sexual. Ela é uma das pulsões de vida e a gente ainda tem as pulsões de morte. Então veja bem, na próxima vez que você escutar que a psicanálise só fala de sexo, então você pensa que quem falou, na verdade, precisa estudar um pouquinho mais. Até porque, quando Pedro fala de Paulo, geralmente a gente fica sabendo mais de Pedro do que de Paulo. Até a próxima!